O mapa, ele tem um chão, ele tem um piso, tem raízes, tem uma base que sustenta e impulsiona as outras casas. E dependendo de como você lida com essa estrutura, ela pode afetar o mapa todo. Nesse vídeo, a gente vai falar dessa estrutura, que é a casa 4. A gente chegou agora a uma casa muito importante, porque ela é uma casa angular. O mapa tem 4 casas angulares: 1, 7, 4 e 10. Casas angulares, elas são as casas mais fortes do seu mapa, tanto na sua personalidade como também no impacto na sua vida. É por isso que planetas em casas angulares são planetas com a sua força potencializada. Na casa 4 a gente começa a se aprofundar nesse mapa, porque aqui ficam suas raízes, suas origens e a sua intimidade. A cúspide, que é aquele traço da casa 4, ela também é chamada de fundo do céu, porque aqui equivale ao horário da meia-noite. Quem nasce perto da meia-noite provavelmente vai ter o Sol na casa 4. E para você que já entendeu casas 1, 2 e 3 e começou a achar que a astrologia era fácil demais, agora a coisa complica. Essa casa traz informações e desafios psicológicos que são difíceis de analisar. Mas uma boa análise, uma análise sincera, uma autoanálise inclusive, nessa casa, pode ajudar a mudar o seu olhar sobre as suas experiências e pode melhorar ou piorar o resto do mapa. Vamos ver em 5 tópicos o que tem nesse fundo do céu. Número 1. Primeira família, primeiro lar, raízes, local de nascimento. Essa é a primeira associação que a gente faz quando pensa em casa 4. Família. Como é a sua família de origem? O que foi que você puxou, como a gente diz? Tanto em traços genéticos, como em costumes, hábitos, manias que você adquiriu na família. Uma casa 4 forte, com muitos planetas, principalmente com o Sol, ela indica que a família de origem exerceu uma influência muito grande, tanto na personalidade como no comportamento. Essa influência pode chegar ao ponto da pessoa recriar o primeiro ambiente quando chega à vida adulta. Uma casa 4 forte indica também traços hereditários muito marcantes. Sabe aquela pessoa que parece demais com um dos pais? Ela pode ter uma casa 4 muito forte ou uma casa 4 relacionada demais com o ascendente. Por exemplo, planetas na 4 aspectando o ascendente, regente da 4 na casa 1, regente da 1 na casa 4 e por aí vai. Júpiter nessa casa pode indicar heranças hereditárias, traços hereditários estrangeiros ao seu ambiente. E a influência também muito marcante de costumes estrangeiros dentro de casa. Quando a gente fala raízes, significa o local onde você nasceu. Qual que é a sua conexão com o seu lugar de origem? Isso vai ter um peso muito grande na vida adulta, caso você um dia precise se mudar, se afastar e tenha de repente uma lua na casa 4. Essa análise, ela ajuda muito nas suas escolhas e também a equilibrar a sua vida doméstica. Por exemplo, Aquário ou Urano na casa 4. Isso indica uma dificuldade de identificação com as suas origens. Pode ser com a sua família, com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país. Porque Urano é o estranho. A pessoa estranha aquela casa. A sensação de ser um estranho ou ser um estrangeiro, ela é muito presente. Mas quando você identifica isso no seu mapa, você consegue fazer ajustes. Se essa pessoa vier a morar em outro local ou em outra cultura com a qual ela se identifique, a análise de Urano na 4 vai mudar de sentido e passa a indicar simplesmente uma pessoa que mora no exterior e que está tudo bem. Não é mais aquela pessoa em conflito com as suas origens. Ou ela pode também aprender a criar um ambiente diferente da sua cultura de origem. Outro estilo, outros valores, outros hábitos, outra língua. E aí, Urano na 4 passa a indicar alguém que mora num ambiente diferente. Ou seja, uma mesma configuração ou posicionamento que gerava problemas passa por um ajuste. Você não consegue arrancar um planeta de uma casa, mas você consegue negociar. Número 2, vida privada, em oposição à vida pública, na casa 10. É muito clara, a diferença entre vida privada e vida pública. Tem pessoas que jogam toda aquela sua energia mais agressiva, a energia de ação, de iniciativa, de competição, na carreira. Aí quando ela chega em casa, ela não quer mais saber disso. A sua casa vira o seu abrigo, ela quer sossego, tranquilidade.
É aquela que fala, não, agora eu quero descansar, já tenho muito estresse no trabalho. E tem aquela pessoa que é o contrário. É aquela que aguenta muita pressão, aquela que se contém para evitar conflitos no trabalho. Aí ela descarrega essa tensão, descarrega os problemas todos em casa e sobra para a família. Isso acontece porque a casa 4 ela é oposta à casa 10. Então elas estão sempre em signos opostos. E essa casa mostra isso, a diferença entre o público e o privado. Às vezes os planetas envolvidos vão apontar para uma diferença um pouco menor, como quando você tem um regente da 4 na 10 ou um da 10 na 4. Depende do mapa. Mas em geral, essa diferença é bem clara. E entender esse comportamento na vida privada ajuda muito a melhorar relacionamentos. Conhecendo a casa 4 das pessoas que moram com você, fica mais fácil conviver. Você já sabe o que esperar. Você já percebe quais são os pontos de mais conflito, quais são os pontos de afinidade. E você fica mais compreensivo, mais tolerante também, porque você entende o que aquela pessoa precisa em casa. Uma casa 4 em Leão, por exemplo, indica alguém que tem a sua identidade associada à casa. Ela precisa se ver na casa. A casa precisa ter a sua cara, o seu jeito, o seu ritmo. É uma pessoa generosa como um bom leão, mas essa casa é uma extensão da personalidade dela. Você convive bem com isso ou você tem leão na 4 também? E aí, como é que a gente negocia isso? E olhando o seu próprio mapa, você identifica o seu comportamento doméstico, os seus pontos mais difíceis de conviver. E pode sim aprender a contornar isso. Com peixes na 4, por exemplo. É uma pessoa que costuma ceder muito fácil na vida doméstica. Inclusive pode conviver muito bem com aquele mapa de leão na 4. Mas peixes ou Netuno, eles sempre criam nebulosidade na casa onde eles estão. Você pode ser, por exemplo, muito descuidado em casa. Pode ser desorganizado, pode deixar o som ligado o tempo inteiro, porque precisa de um ambiente com música. O leão na 4 vai te mandar colocar fone de ouvido. E por favor, não mexer nas coisas dele, porque você vai perder ou quebrar. Número 3. Os pais. Ou as pessoas que representaram esses papéis. Antigamente, mesmo hoje, para alguns astrólogos, a casa 4 representa a mãe e a casa 10 representa o pai. Isso porque a casa 4 ela tem uma relação direta com Câncer. Câncer é a mãe. E a casa 10 tem uma relação direta com Capricórnio, que é o pai, o provedor. Mas essa regra ela não se baseia apenas em uma questão social, da mulher que cuida da casa e do homem que trabalha. Essa definição ela se baseia também numa suposta influência que essas duas casas têm em momentos diferentes do mapa. A casa 4 é o lar, a influência maior no começo da vida. E a casa 10 já é a construção de uma identidade social, de uma carreira. Mas a pré-definição desses papéis e a observação de muitos mapas já mostrou que não existe essa regra. Porque a pessoa que exerce esse papel de proteção, de cuidado, de influência no começo da vida, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma outra pessoa. É por isso que só o dono daquele mapa é que pode definir quem é a pessoa representada pela sua 4ª casa e pela sua 10ª casa. Agora, uma coisa que é muito importante nessa análise dos pais. As informações dessa casa, elas não refletem quem essa pessoa é de verdade. Elas refletem como você vê essa pessoa. Essas informações são o ponto de vista do mapa. Como é que você viu esse pai e essa mãe? Isso fica muito claro quando a gente vai fazer a análise da casa 4 de irmãos. É comum essas casas serem totalmente diferentes, porque cada um viu os pais de uma forma e reagiu de uma forma. Essa análise é tão incrível e tão complexa que ajuda até a resolver problemas familiares. Porque a gente sabe que ainda existe, para muitas pessoas, aquela tendência a responsabilizar pais por tudo. Só que nessa casa não tem isso, porque nessa casa a gente consegue observar a dinâmica completa. Como são os seus pais, qual a leitura que você fez deles e como você reagiu a partir disso. O tema da relação com os pais é realmente bastante complexo e a gente vai ter que fazer depois uma aula só sobre isso. 4. Estrutura psicológica e emocional. Agora você vai ficar fã da casa 4. Você vai falar, essa é a casa mais importante do mapa. Não quero mais ascendente, quero saber da casa 4. As casas opostas, elas sempre se equilibram e elas se completam. A casa 4, ela influencia diretamente a oposta, a casa 10. A casa da realização das ambições, dos projetos de vida. A casa oposta, ela é um tipo de evolução da casa anterior. Na 3, eu aprendo. Na 9, eu ensino. Na 1, eu só penso em mim. Na 7, eu aprendo a dividir. E aqui na 4, o meu começo vai me levar ao meu objetivo. Sobre a minha base, sobre o meu alicerce, eu vou construir a minha vida.
Olha a importância dessa casa, que é o seu chão. Quando ela está com alguns problemas, quando ela é difícil de lidar para você, ela vai afetar a sua casa 10. Você não consegue desenvolver a casa 10 direito. É por isso que a análise da casa 10 depende da casa 4. E é incrível ver essa dependência entre as duas casas. Porque se você tiver uma casa 10 muito desafiadora, muito complicada, não tem problema. Se a sua 4 estiver forte, você vai ter estrutura psicológica para enfrentar e resolver a sua casa 10. Mais uma vez, depende da leitura que você vai fazer das suas experiências. Vamos pegar um exemplo bem radical. Imagine uma pessoa com Marte na 4 bem complicado. Marte na 4 pode indicar uma pessoa que cresceu em um ambiente violento. E aí, para uma pessoa, essa experiência de violência de Marte na 4 cria nela uma reserva tão grande que ela não desenvolve a 10 porque ela está com medo. Ela tem medo da autoridade, ela tem medo do mundo. Outra pessoa com o mesmo Marte agressivo na 4, que também cresceu naquele ambiente de violência, ela pode ter usado essa experiência como uma forma de se fortalecer. Fortaleceu a sua coragem ou estimulou a sua independência. Ela pode até ser um pouco agressiva também, mas ela acabou desenvolvendo muita iniciativa, porque a reação dela foi querer sair daquele ambiente o mais rápido possível. Complexo, né? Pois é, eu falei que a casa 4 ela é profunda. Não é à toa que ela chama fundo do céu. Até o nome, né? Profundo. 5. Sua residência. O espaço físico onde você mora, morou ou quer morar. Como é que é a sua casa? Você precisa de espaço com Júpiter na 4? Ou gostaria de casas grandes, cheias de livros? Você precisa viver em um ambiente bonito se tiver Vênus aí. Você precisa de um dos cômodos só para você se isolar de vez em quando com Saturno na 4. Você precisa de uma casa limpa com Virgem na 4. Essa informação é interessante na hora de pensar onde morar, na hora de pensar no que está te incomodando dentro da sua casa e até na hora de planejar morar com mais alguém. Das profundezas dos seus bloqueios de infância até dicas de decoração. Essa é a casa 4, isso é astrologia. Não esquece de assinar o canal para você aprender sobre as outras casas e depois sobre os planetas nas casas. Se você gostou da explicação, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Um ótimo astral!